Olá, bem-vindos ao Fire Talks, o podcast da revista Incêndio. Desta vez, voltamos a falar do aumento de notícias de incêndios estruturais nas indústrias, segundo levantamento feito pelo Instituto Sprinkler Brasil. Por meio do monitoramento diário de publicações, o Instituto capturou 252 ocorrências de maio de 2021 a abril deste ano, uma elevação de 17% dos casos sobre o mesmo período do ano anterior. Recentemente, duas indústrias foram atingidas por incêndios de grandes proporções. Uma fabricante de plásticos localizada em Guarulhos, na Grande São Paulo, e outra fabricante de cimentos em Quixerê, no estado do Ceará, acionando um alerta para a falha nas medidas de prevenção. Para discutir o levantamento e a importância de medidas de prevenção, convidamos Marcelo Lima, diretor-geral do Instituto Sprinkler Brasil. Quem falou com ele foi a jornalista Sofia Jucom. Acompanhe o bate-papo. Quais são as principais causas para o aumento dos incêndios estruturais nas indústrias? Então, o ISB ele publica uma estatística que ela é feita com base nas matérias que saem na imprensa sobre incêndio. Então, se a gente sempre que tem um aumento grande, a gente recebe essa pergunta: por que aumentaram os incêndios? A gente não pode afirmar que o número de incêndios aumentou. O que aumentou certamente é a cobertura desses incêndios na imprensa. Quando acontece isso, você pode ter por duas razões: um, porque teve algum incêndio emblemático que fez com que o interesse da imprensa fosse maior, ou então realmente um aumento dos números reais. Infelizmente, a gente não tem estatística, o Brasil não tem estatística de incêndio real, publicada pelos corpos de bombeiros. Isso aí dificulta muito quem quer estudar ou quem quer saber isso que você está querendo saber agora. Porque se você me perguntar, teve mais incêndios no ano passado ou neste, eu posso dizer, olha, na imprensa foi mais publicado, mas eu não posso te afirmar qual foi como a coisa caminhou na realidade. Então, seria importantíssimo que os corpos de bombeiros militares dos vários estados entrassem num acordo e começassem a publicar esses dados reais. Para quem estuda incêndio, para quem quer saber o que está acontecendo com incêndio, esse dado é de fundamental importância. O que a gente sabe, isso aí a gente tem certeza, é que o número de incêndios em indústria é um número bastante alto quando comparado a outros tipos de incêndio. Como o ISB faz o levantamento dessas informações? A gente tem algumas linhas de ação dentro do ISB, e uma delas é coletar informações e publicar essas informações para facilitar aqueles que têm interesse na área de fazer trabalhos de avaliação da área de incêndio no Brasil. Há muitos anos atrás, nós decidimos fazer uma estatística de incêndio e publicá-las. E, como eu já falei anteriormente, não existe uma estatística oficial nacional que concentre todos os estados. Então, nós optamos por essa questão. Começamos assim de um jeito bem tímido, né, buscando na imprensa, nos veículos principais. Isso aí a gente foi aumentando, utilizando os mecanismos de busca que existem na internet, desde um pequeno veículo lá no interior do Acre até São Paulo. A gente mapeia isso aí no Brasil inteiro. A gente publica, coleta, tabula isso aí, e a cada 6 meses coloca os números na internet, junto com o mapa que nós temos, que facilita a visualização de onde eles aconteceram. É importante ressaltar que a gente não trata de incêndios residenciais em residências unifamiliares, que aumentaria bastante o número, mas não é o objetivo do ISB. O objetivo do ISB é tratar de incêndios estruturais no ambiente comercial e industrial. O senhor diz que o uso dos sprinklers ainda é tímido nas empresas. O que leva a isso? O uso de sprinklers aumentou muito. Um grande problema, e é o problema que a gente realmente identifica, é a questão nas indústrias. Se você vai verificar a legislação de São Paulo, a legislação de São Paulo praticamente não exige a instalação de sprinklers em indústrias, somente em indústrias muito perigosas.
Como a maioria dos estados utiliza a legislação de São Paulo como base, o resultado é isso. Hoje em dia, se eu tenho uma fábrica de móveis de 10 mil metros quadrados em São Bernardo do Campo, eu não preciso colocar sprinklers. Uma indústria é um lugar onde você tem pressão, temperatura alta, você tem atrito, você tem geração de chãos, você tem fornos, você tem processos perigosos, ou seja, é um ambiente muito propenso a incêndios. E a legislação não exige especificamente para esse tipo para essas indústrias. Exige para um shopping center, e eu entendo por quê, porque você tem, apesar do risco ser baixo, você tem um grande afluxo de pessoas ali, que você é um ambiente em que você pode ter uma grande tragédia, a mesma coisa nos edifícios altos, mas o que a gente vê, e nós temos feito acompanhamento no mundo inteiro sobre estatísticas de incêndio, que mostram que incêndios em ambientes industriais, isso se repete na Inglaterra, isso se repete nos Estados Unidos, isso se repete na França, é um grande causador de mortes, é um grande causador de ferimentos e de danos materiais. Mas aqui no Brasil a legislação não considera, não leva em conta isso. E é a briga que a gente tem já de muito tempo, a gente continua brigando. A legislação ela tem que ser muito clara. Este tipo de ocupação precisa de proteção, este não precisa, nessas condições. A indústria é muito variada. Os processos são muito variados. Isso torna regulamentar isso uma coisa complicada. Todo mundo sabe que não é fácil, mas precisa ser feito. A legislação brasileira de incêndio nos vários estados está chegando num nível muito bom, mas tem essa falha brutal, que é essa falha de não exigir a proteção contra incêndio, não exigir o uso de sprinklers em ambientes industriais. Em resumo, o uso de sprinklers no Brasil cresceu, está crescendo, deixou de ser uma coisa especial para ser um sistema de proteção aceito por todo mundo, exceto em ambientes industriais. E é aí que a gente fica tentando falar para ver se desperta o interesse do poder público em consertar essa situação. Quais são as suas orientações para os profissionais que atuam no setor de segurança contra incêndio para diminuir essas ocorrências nas indústrias? Então, isso tudo que a gente tem falado aí, a gente acredita realmente que o uso de sprinklers em indústrias do tipo I2 e do tipo I3, que são as indústrias de risco médio e risco alto, reduziria muito o risco de incêndio. Uma das maiores razões de incêndio em qualquer lugar é o que a gente chama de trabalho a quente. Né? Se você tem solda, se você tem corte, se você tem qualquer trabalho desses, e você gera fontes de calor, isso aí é uma chance grande de você gerar um incêndio. Como eu falei, a dificuldade para o profissional é como é que ele avalia os riscos numa indústria. Você imaginar uma fábrica de papel, a complexidade que é uma fábrica de papel e celulose, desde o pátio de matérias-primas até o depósito de material terminado, tem lá os cadernos ou os rolos de papel ou o que seja. Você ali dentro, você tem uma infinidade de riscos que precisam ser analisados. Então, para o profissional, a dificuldade é como é que eu faço uma análise de risco boa. E para isso aí, é estudo, é conhecimento, é informação e tentar identificar esse tipo de coisa. Onde estão os riscos? Quando o pessoal de seguro ele tem muita experiência nisso, porque o pessoal de seguro, um dos trabalhos que faz o inspetor, o engenheiro que faz a avaliação de risco, ele entra numa fábrica, ele olha aquilo e fala assim, onde que pode pegar fogo aqui? E ele começa a identificar esses lugares. Né? E o profissional, os profissionais de incêndio precisam pensar dessa maneira. Então, uma recomendação é conhecer a questão da análise de risco para a gente poder identificar melhor onde estão acontecendo esses sinistros. Dentro de uma indústria, é um conjunto de medidas, sprinklers também, que precisam ser tomados. Você tem na área de inflamáveis, você tem equipamento elétrico, tem que ser adequado, contenção e drenagem para você, se tiver um vazamento, você tirar aquilo fora. Um grande problema que a gente está tendo hoje em dia, o uso de IBCs, eles, quando envolvidos no incêndio, geram incêndios extremamente grandes. Que produto você pode colocar nesses IBCs? Produtos classe 1 você não pode ter. Se você está numa indústria, você identifica isso, é um tipo de ponto. Não tem nada a ver com o sistema de proteção contra incêndio, mas o processo está usando um produto errado no recipiente errado. Vamos mudar isso. É complexo, não é simples, mas pode ser feito. Um dos trabalhos do ISB é defender muito a criação no Brasil de uma engenharia de segurança contra incêndio.
Toda hora a gente está falando isso, já apresentamos projeto no Congresso Nacional para que seja criada a engenharia de segurança contra incêndio no Brasil. Senhor Marcelo Lima, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua valiosa participação. Obrigado a vocês, a oportunidade, é sempre bom falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto importante, precisa ser discutido. Espero que a gente tenha atingido mais alguns ouvidos aí que se sensibilizem com o assunto. Muito obrigado a vocês e até a próxima.